Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, voltando ao nosso conteúdo de cidadania, moral e ética. Hoje nós vamos com um novo formato, né, de slide. Aí no segundo slide aqui já está aqui o professor Daniel Gama, disciplina cidadania, moral e ética, e a série sétimo ano, que é a série de vocês, certo? Aí nós vamos para o assunto que é ciência e tecnologia. Este assunto está no livro de vocês, no capítulo 2, tá, de Cidadania, Moral e Ética, entre as páginas 18 e 19. Lembrando a vocês, crianças, que nós vamos sempre fazer nossas atividades alternadas. Uma semana é livro, outra semana é uma atividade, um outro assunto pertinente ao que está acontecendo, para vocês estarem sempre atualizados, ou seja, atualidades. E numa outra semana, se caso haja necessidade, eu vou estar pedindo para vocês ou estarem assistindo um filme ou para vocês estarem fazendo uma dinâmica comigo, tá? Então, fiquem muito atentos. É necessário que vocês participem das aulas aqui, tá? E aí, o assunto é ciência e tecnologia. As páginas eu já falei, né? Que é 18 e 19. E aí nós vamos para o conceito de tecnologia. Segundo a pesquisa, o conceito de tecnologia é o conjunto de técnicas e habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços e resolução de problemas, principalmente na sociedade contemporânea. Gente, o que é que esse conceito ele nos traz a reflexão? Geralmente a gente tem muito por ideia de tecnologia, principalmente vocês que ainda estão começando, né, a conviver com a mais novíssima tecnologia, né, que é o celular, o tablet, né, os jogos que vocês gostam muito, mas a tecnologia não está somente ligado a isso, né? A tecnologia está ligado a técnicas. Isso também faz parte de um setor da tecnologia. Mas a tecnologia, de fato, ela está muito ligada às habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços. E principalmente na solução de problemas. Ou seja, para você dar aula, você precisa de técnicas. Para você fazer a limpeza de uma casa, você precisa de técnicas. Para você estudar qualquer ciência, você precisa de técnicas, você precisa de métodos, seja ele de pesquisa, você precisa de várias coisas. Então, logo quando a gente remete a pensar nessa tecnologia, a tecnologia surgiu da época da televisão para cá? Não, gente. A tecnologia sempre esteve ao alcance do homem. Só que esse desenvolvimento, esse crescimento tecnológico, ele foi se dando aos poucos. Ele se deu a partir do momento que o homem descobre o fogo, que ele pode cozinhar os alimentos. Vocês aprenderam isso no sexto ano, no ano que passou. Ele se deu, por exemplo, na época em que o homem descobre a roda, em que o homem domina os animais. Isso tudo vão ser técnica. Aí chega no período da Revolução Industrial, quando ele começa a produzir utensílios para cozinhar seus alimentos, para gelar seus alimentos, usa o ferro, né? Então, chega no século XIX, começam a aparecer a tecnologia da eletricidade, começa a surgir a tecnologia das primeiras ondas de rádio, e assim sucessivamente até chegarmos na década de 70 lá fora e 90 com a internet aqui no Brasil, tá? Só para vocês poderem entender. Então, tecnologia não é somente o uso de celular, tablet ou coisas dessa forma, coisas eletrônicas, tá bom? Mas está ligado direto à tecnologia e técnicas. Gente, vamos fazer uma imagem para a gente fazer uma reflexão. Esse grupo de garotos, que essa imagem até usei na aula passada, é possível que eles consigam desenvolver grandes técnicas considerando a vida que eles levam aí, né? É muito complicado. Primeiro de tudo que a gente sempre pensa, né? Eles estão aí não é porque eles querem, né? Eles estão aí porque, com certeza, eles precisam contribuir na renda de casa. Eles não têm uma outra fonte. Quem dera, se eles pudessem ter um celular, com certeza eles estariam fazendo o mesmo que vocês gostam de fazer, tá? Revirando o celular de cabeça para baixo, né? Mas enfim, não pode. Então a tecnologia,
logo a gente chega à conclusão que ela não é para todos, tá? Mas só para aqueles que têm um pouquinho mais de condições. Olha aí, a outra imagem já deixa bem claro, né? Nós passamos ali pelo núcleo miserável, né? Agora aqui nós chegamos no núcleo das crianças que têm acesso. Uma imagem muito bonita, que está bem assim, né? É bem misturado, as pessoas... aqui você não vê distinção de pele, nada não. Uma coisa que é bem comum a todos aqui, todos estão tendo o acesso, né, a um bem comum que é a tecnologia. Ou seja, aí, tudo indica que pode ser a internet, né, ao olharmos para essa imagem. Então, só que quando você olha para aquela primeira imagem e essa segunda imagem, você vai conseguir perceber uma discrepância social que há entre os dois, não é isso? Isso é muito nítido, isso é muito claro, certo? E aí nós vamos avançar. O próximo slide diz: ao longo da história, a tecnologia não foi um bem acessível, que eu já havia dito para vocês, para todos os seres humanos, pois cada técnica variava conforme a natureza do trabalho e o uso das técnicas no cotidiano, principalmente no que concerne às profissões. O que é que ele quer dizer isso aqui? As técnicas variavam e as pessoas sempre tiveram profissões diferentes. Então, por exemplo, um ferreiro, ele saberia dominar toda a técnica de fundição do ferro e outras técnicas que geralmente se faz, né, para se trabalhar com ferro. Mas, por exemplo, este mesmo ferreiro, ele não vai saber das técnicas de construção, porque ele geralmente a profissão dele não é voltada à construção. Então, dificilmente ele vai ter o domínio dessas técnicas, a não ser que ele atue nas duas áreas, certo? Só para deixar claro para vocês aí. Atualmente a tecnologia pode aproximar e ao mesmo tempo afastar as pessoas. Por quê, gente? Porque justamente tais técnicas desenvolvidas pela humanidade muitas vezes foram ou ainda são usadas para o bem e ao mesmo tempo para o mal. Vamos pegar um exemplo básico, galera. Por exemplo, a internet, a tecnologia, o celular, está nos salvando nesse momento de pandemia, para nós que temos acesso, correto? Está nos salvando. Eu estou aqui filmando a aula para vocês, se tiverem com uma internet, vão provavelmente assistir essa aula. Só que nós temos que imaginar que tem milhões de crianças, por exemplo, que não têm acesso. Né? Vamos pensar principalmente as crianças que estão na rede pública. Né? Então, só que, vamos pensar aqui o que o slide propôs, que é justamente se a internet afasta ou não. Sim, claro, ela ao mesmo tempo aproxima como afasta. As redes sociais é um exemplo disso. Nas redes sociais, às vezes, você encontra aquele seu amigo que tem muito tempo que você não vê. Mas nas redes sociais também, lá você encontra muitas pessoas que às vezes xingam, falam fake news, passam informações erradas, ensinam medicamentos errados para as pessoas, né? Então, você, quando abre a internet, quando você entra no mundo virtual, você acaba entrando, mergulhando no mundo de informações, e para isso você precisa ter bom senso, né? Colocar sempre seu senso crítico, deixar ele sempre esperto para poder fazer o julgamento, para que não venha de repente cometer um erro quando entrar nesses espaços que são muito democráticos, mas ao mesmo tempo existem pessoas lá tanto para o bem quanto para o mal. Bom, gente, olha aí, eu resolvi pegar essas duas imagens. Essa é a primeira, lógico, que mostra aí o uso da tecnologia, né? Aí vocês vão ver nessa imagem Santos Dumont, que foi o criador do 14 bis, o primeiro avião, né, a sobrevoar, a voar, desculpa, e no intuito que o Santos Dumont fez, segundo os relatos históricos, quando a gente chega a descobrir um pouco da história de Santos Dumont, é que ele fez o avião apenas para diminuir as distâncias, né? Mas na próxima imagem vocês vão ver o que o avião do Santos Dumont, que ele tanto criou, no que ele se transforma, né? Ele se transforma nos caças. E aí esses caças, eles já foram usados em muitas guerras, né? Principalmente agora no período pós-moderno, e inclusive na Primeira Guerra Mundial,
os aviões foram usados, só que não foram para jogar ainda as bombas, mas para espionar as técnicas de guerras, quando a guerra ainda era de trincheira. Os povos usaram os aviões para sobrevoar, né? Que seria uma forma de ver como é que era a tática do inimigo. Então, uma coisa que o Santos Dumont tinha criado, brasileiro inclusive, diga-se de passagem, que era para melhorar a vida dos outros, também é usado para ajudar no processo de espionagem, certo? Vamos avançando. Consequências das tecnologias. É importante salientar que as tecnologias melhoraram muito a vida das pessoas, mas também deixou outra parcela da sociedade no prejuízo, devido à falta de recursos. Gente, a falta de recursos é uma coisa gritante na nossa sociedade, o que impossibilita o acesso de todos à tecnologia, certo? Então, realmente a desigualdade social vai ser sempre um fator que vai impedir. Sempre alguns terão, outros não poderão, na verdade a maioria não poderá ter acesso devido às limitações econômicas. Aqui, gente, eu também peguei as mesmas outra consequência, que é os chamados parques industriais. Esse parque industrial fica no sul, tá? No estado do Paraná, e esse parque industrial ele é o resultado, por exemplo, do processo do uso das tecnologias no Brasil, né? Quando o Brasil passa a usar essas tecnologias, só que aquela situação. Aqui no Brasil, toda a tecnologia praticamente que existe no país, ela é importada, né? Aqui pouco país se investe em tecnologia nacional mesmo, né? Então fica aí sempre uma dica para a gente estar usando a nossa cidadania para incentivarmos, para quando formos pensar num Brasil melhor para todos, que a gente pense sempre nessa perspectiva, tipo assim, desenvolver a própria indústria nacional, tá bom? Aí eu vou avançar um pouquinho. A fome, né, gente? A fome é outra consequência, porque o que acontece, ao mesmo tempo que essas técnicas vão sendo implantadas, mão de obras vão deixando de ser usadas em alguns tipos de trabalho. Então, o que acontece? Isso vai acarretar no desemprego. E o desemprego, vocês conseguem ver nessa imagem aí, tudo indica que a mãe e o pai e mais os filhos estão ali basicamente sem nada para comer e o pai e a mãe estão desempregados. Tudo indica isso. As crianças, né, que estão tendo que ir ao lixo para poder recolher alguma coisa, muitas vezes de tecnologia que às vezes tem algum defeito lá, ou até mesmo para procurar alimento para sobreviver mesmo. O segredo para que todos tenhamos acesso à tecnologia seria a diminuição das desigualdades sociais, crianças. É o que eu sempre falo para vocês. Bem como o uso dessas ferramentas. Que ferramentas? Da tecnologia em si. Do computador, do tablet, nas escolas públicas. E melhores salários. Né? Quem não quer? Melhores salários para as famílias. Para que as famílias possam adquirir tais bens de consumo. Como a gente vê, todo tempo a tecnologia está se reinventando, né? Só que muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para consumir. Então, precisa se pensar em novas tecnologias nesse sentido. Na verdade, novas políticas públicas no sentido das pessoas terem acesso à tecnologia. A resolução do exercício, gente, na aula anterior. Então, já vou logo para a primeira questão. O que é considerado trabalho infantil? Gente, aquilo que eu falei que é bem básico. Trabalho infantil é todo e qualquer trabalho pesado que não condiz ao trabalho pertinente à idade daquela criança para exercer. Tá? Aquele lugar de criança na escola, não trabalhando. O que leva os pais a colocar as crianças para trabalhar? Gente, isso é muito básico. Né? Na maioria das vezes, nós vamos pegar aqui o que as pesquisas apontam. Na maioria das vezes, essas crianças são postas a trabalhar para ajudar no orçamento da casa. Tá? Então, essa é uma boa resposta. Terceira, qual a idade permitida ao trabalho de crianças e adolescentes? Eu já disse para vocês que existe um programa chamado Menor Aprendiz e que esse programa ele permite que crianças trabalhem meio período desde que ela esteja matriculada na escola. Tá? Então, pode ser tanto de manhã quanto à tarde, esse trabalho.
Qual lei protege as crianças e os adolescentes da exploração do trabalho escravo? Está lá no ECA, eu inclusive coloquei, acho que no terceiro ou no quarto slide, está lá a leizinha bonitinha para vocês, tá? Faça uma interpretação dela e responda o que vocês precisam aí. Você concorda com o trabalho escravo? Justifique sua resposta. Bom, essa daí é pessoal, tá bom? Vocês vão lá, respondem, e aí a gente vê como é que vocês vão se sair, tá bom? Feita a correção, nós vamos ao exercício da semana, tá? O exercício da semana nós temos mais 5 questões referentes ao assunto que eu trabalhei, sendo que a primeira questão é qual é o conceito de tecnologia abordado nos slides, né? Segunda, a tecnologia é acessível a todos? Explique sua resposta. Eu já falei bastante sobre ela. Aponte tecnologias que trouxeram benefícios para a humanidade. Está isso na terceira questão. Já na quarta questão está: aponte tecnologias que não trouxeram benefícios para a humanidade. Como eu disse para vocês, toda tecnologia tem um lado positivo e um lado negativo, tá? E aponte as medidas que as sociedades precisam fazer para que todos tenham acesso a novas tecnologias. Ou seja, que medidas precisam ser tomadas, né, para que mais pessoas tenham acesso às tecnologias. Gente, terminado esse assunto, eu quero deixar sempre um lembrete a vocês. Não esqueçam de resolver os exercícios do livro. Nós já estamos no segundo capítulo, lá, se não me falha a memória, já tem 3 exercícios para vocês responderem lá, que é bem curtinho. Todos referentes ao assunto e mais os exercícios que eu estou deixando aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para continuarmos fazendo mais uma atividade. Eu vou ver se vai ser um filme para vocês assistirem em casa, me fazer um resumo, ou se eu vou mandar vídeo aula mesmo. Ainda vou dar uma olhada aqui no meu programa e no tempo que temos para a nossa avaliação. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!